TV Tudo Web apresenta. Olá pessoal, estamos aqui com mais uma rodada de gravações e hoje para o programa Cultura e Informação. E hoje nós estamos com duas pessoas que trabalham com a cultura. O jornalista é o Fraga, que é conhecido como Fraga, então vamos deixar Fraga mesmo, e também candidato a deputado estadual, e com a professora Raquel, candidata a deputada federal. Eles vieram aqui para trazer qual é o foco da campanha deles. Isso é muito importante para os nossos eleitores. Ouçam bem o que eles estão trazendo para São Paulo. Ô Fraga, é um prazer receber aqui no nosso estúdio para você falar um pouco do objetivo que você tem, né, como deputado. Eu gostaria, antes disso, que você falasse um pouco de você, do seu filho, da sua família, da esposa. Eu sou o professor Fraga, tenho 46 anos, sou jornalista por profissão e depois, por intermédio dessa moça, que também é minha esposa, a professora Raquel, migrei para a educação, né? Tenho duas filhas maravilhosas, uma de 5 anos e outra de 15, né? Estamos agora iniciando esse caminho da política, né? Da boa política, né? Com alguns projetos que no decorrer dessa entrevista nós iremos aí apresentar melhor. Agora vamos então nos voltar aqui para a Raquel, e que a Raquel também é pedagoga, ela tem um projeto sensacional que ela vai falar aqui no decorrer da nossa entrevista, mas vamos ver um pouquinho dela também. Raquel, fala um pouquinho. Ele já falou que você é casada com ele, tudo bem, mas você tem filhas também, sim, né? Mora aqui não sei quanto tempo, não é? Fala um pouquinho. Boa tarde a todos, obrigada Daci por essa oportunidade de a gente trazer ao público o nosso projeto, a nossa proposta. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, já há 27 anos na área de educação, e toda essa trajetória, diante da problemática que a educação apresenta no nosso país, historicamente, a gente percebeu essa necessidade da cultura da inclusão, que não existe, né? Ótimo. Não existe uma cultura de inclusão. Apesar das legislações, apesar dos avanços conquistados, mas nós não temos uma inclusão de fato, seja na educação, na escola, na educação básica, seja no dia a dia cotidiano das pessoas, né? Então, essa nossa vida, essa nossa trajetória, essa nossa história pessoal, por experiências cotidianas de crianças especiais, nos trouxe esse reflexo do que propor, né? Quais as propostas para a gente melhorar a condição de vida dessas pessoas e das famílias também, porque as famílias sofrem junto com elas, na angústia de não conseguir ajudá-las. Parabéns. O professor Fraga, jornalista também, o que te levou a ser um candidato estadual este ano de 2022? Na verdade, assim, Daci, a gente fala muito, critica muito a política nacional, né? E nós desenvolvemos esse projeto intitulado Cuida de Mim, que é voltado exatamente para as crianças especiais e crianças com dificuldade de aprendizagem. E durante mais de 3 anos, eu e a professora Raquel viramos meio que pedintes, né? Batendo de porta em porta de um vereador aqui, outro vereador ali, e às vezes precisando de papel para poder desenvolver esse projeto, né? E como sempre a resposta era sempre não, né? Às vezes o parlamentar tinha 10 milhões de emenda parlamentar e tinha cara de pau, desculpa o termo, né? De dizer para a gente que não tinha sequer folha para ajudar com o nosso projeto. Bom, posto isso, um belo dia eu cheguei em casa, conversei com a professora Raquel e nós decidimos que nós queríamos encabeçar os nossos projetos. Nós percebemos que tinham muitos candidatos que de maneira oportunista queriam se apropriar desse projeto. Esse projeto realmente ele supera toda e qualquer expectativa, né? Porque ele atende, como a professora bem colocou, tanto a criança, o paciente quanto a família. Então nós percebemos que de maneira oportunista nós tínhamos diversos candidatos que queriam se apropriar desse projeto
e usar isso como escada eleitoral. Esse projeto, nós temos amor por esse projeto, isso não é uma questão eleitoreira, é uma bandeira de vida, né? E mais à frente eu tenho certeza que a professora Raquel irá colocar o motivo nosso pessoal de ter desenvolvido esse projeto. Então nós temos muito carinho, muito cuidado com esse projeto. Então, em razão disso, nós entendemos que não teriam pessoas melhores para tocar e levar esse projeto à frente dentro da política do que nós mesmos. E também, Daci, nós estamos na linha de frente, né? Nós somos professores do chão da sala de aula, nós não somos professores de gabinetes, né? E nós sabemos a necessidade real de um professor que está ali dentro da sua sala de aula para atender a todas as necessidades educativas especiais, produzir conteúdo para essas crianças e as dificuldades que eles passam, né? E como adequar a sua aula à necessidade da criança, né? Então, quando a gente parte de uma experiência de vida, de ter criança especial na família, e daí refletir um pouco sobre o sofrimento que essa família, que essa criança vivencia para se desenvolver na sala de aula junto aos seus colegas, por a gente partir de uma experiência profissional de também estar do lado, né, do outro lado da moeda, que seria na educação enquanto professores, a gente tem as duas vivências, né? Sim. E também no atendimento clínico, porque aí a gente consegue investigar a fundo o porquê do não aprender, né? O porquê dessas crianças, apesar dos seus fatores, apesar das suas dificuldades, elas não estarem aprendendo, o que não a impede de aprender, né? Porque o aprendizado, ele é vida. Então, todos nós temos condições de aprender, independente das nossas limitações. Elas são apenas um obstáculo que pode ser transposto, né? E isso, o atendimento clínico nos trouxe esse olhar. Agora a gente precisa unir todas as peças desse quebra-cabeça, que foi o que o nosso projeto Cuida de Mim fez. Ele montou, ele organizou essa necessidade de ambas as áreas para daí atender um resultado efetivo. E quem sabe, quem vivencia a educação como bandeira de vida, como vida cotidiana, sabe quando um projeto dá resultado e quando um projeto é apenas falácia, né? Apenas para inglês ver. Quando uma legislação ela é aplicável na prática e quando não. Então, a nossa proposta é justamente situações práticas que orientem a família, que orientem os profissionais da educação e que ajudem a criança, que é o nosso maior objetivo. Desenvolver pessoas produtivas na sociedade, que eles consigam se desenvolver em tempo, né, cronológico da sua idade, que a idade lhe permite, e não um desenvolvimento tardio que lhe prejudica também. Então, o objetivo é a gente alcançar uma meta de uma sociedade que produz de uma maneira igualitária, né? E não deixa uma grande margem de pessoas no subemprego, né? Porque não conseguiram se desenvolver cognitivamente. E é isso, é oferecer a essas pessoas a condição de que elas possam aproveitar as oportunidades que a vida lhe dá. Muito bem. Agora, vocês, tanto o professor Fraga é jornalista, você também como candidata, vocês estão aí andando bastante para fazer essa campanha e para divulgar esse projeto. Por onde vocês passam, vocês acham que esse projeto está sendo muito bem aceito? A população aceita bem, professor Fraga? Aceita sim. A criança, a bandeira da criança é uma bandeira que emociona muito, né? Comove muito. O problema é que nós nos acostumamos com tudo que é panfletário, né? Então hoje essa bandeira do politicamente correto, da falsa inclusão, ela se tornou mais marketing, mais mídia do que efetivamente, né, uma inclusão real. Então o nosso projeto ele vem exatamente para combater isso e talvez por isso ele tenha sido tão bem aceito por onde nós temos passado. Porque as pessoas percebem que o nosso projeto ele sai dessa rota do politicamente correto, do panfletário, né, e ataca definitivamente de maneira frontal aquilo que realmente precisa ser combatido. Uma das causas, né, da sociedade. Precisa ser combatido para que a gente realmente consiga fazer essa inclusão, que é, na verdade, com a criança, com a família e orientando a escola.
Porque as pessoas, elas estão muito angustiadas, né? Vamos pensar aí de uma história de 10 anos, 10 a 15 anos, eu com 27 anos na área da educação, eu começo a observar de uns 15 anos para cá, isso começou a ficar mais visível na sociedade, a questão de ter que incluir, mas ainda no discurso. E já tem muito tempo que isso está no discurso. Mas quando você vai para a prática do dia a dia da sala de aula, esse discurso não acontece. E quais os obstáculos pelos quais isso não acontece? Então, a família está muito angustiada, os professores estão muito angustiados, a escola, enquanto instituição, está muito angustiada, porque querem ajudar, né? E nós estamos vindo agora de 2 anos de pandemia, né? 2 anos dentro de casa, que angustiou mais ainda a todos, porque um resultado que já se tinha antes, agora, por consequência, né, de um lockdown, por consequência de, inclusive, sequelas de Covid, porque dentre elas, uma das sequelas é memória e linguagem. Então, a gente tem aí uma gama muito grande de problemas que já não estavam sendo resolvidos e agora a tendência é que eles aumentem, né? Então, essa angústia é real. Quando a gente mostra a urgência desse projeto e de que é algo palpável, algo que dê resultado, algo concreto, né, as pessoas, elas abraçam, elas se sensibilizam e, mais ainda, elas se emocionam. Por quê? Porque é algo que é urgente, né? É algo que deveríamos já estar fazendo há algum tempo e não está sendo feito. Então, muitos professores, muitos colegas, né, muitas famílias, elas, quando elas se apropriam da ideia, quando elas se apropriam da proposta, elas se tornam parceiras e multiplicadoras nossas. Por quê? Porque somos todos com vontade de resolver essa situação que está aí, né? Exatamente. Agora, eu gostaria que você, Fraga, e a Raquel também, que nós estamos aí, né, fazendo esse intercâmbio de resposta, que eu acho que acrescenta bastante. Como você vê este momento político atual? Como que você está vendo? Darcy, eu como professor, eu diria que 80% infelizmente, do corpo docente do Brasil, eles se auto-intitulam, se autoproclamam como progressistas. Uhum. Essa é uma terminologia que eu não gosto, porque dá a entender como se os progressistas realmente levassem uma sociedade ao progresso, quando isso, na verdade, não ocorre, né? Uhum. Mas eu e a professora Raquel, nós sempre estivemos em um outro espectro. Então, nós acabamos sofrendo, de certa maneira, muita... eu diria preconceito. Né? Uhum. Porque nós não lemos nessa cartilha do politicamente correto, enfim, porque nós sabemos o mal que isso tem feito dentro de sala de aula, né? Uhum. Inclusive separando homens e mulheres, pais e filhos, brancos e negros, né? Esse apartheid que essa educação que aí está tem gerado, né, como um resultado final. Então, eu falo isso com muito pesar, com muita tristeza, porque nada pior do que você ser um profissional de uma área e ter que falar que essa área não funciona, que essa área não forma, quando na verdade deveria ser uma das áreas mais importantes da formação humana. Eu diria mais, eu sou até um pouco mais duro e perdão a audiência por essa minha fala, mas hoje os professores mais deformam que formam. Né? No sentido de separar pais e filhos, brancos e negros, homens e mulheres, nortistas e sulistas, fizeram da escola um ambiente extremamente ideológico e tiraram desse ambiente toda a cientificidade. Tudo que é científico foi posto à margem para que a gente desse, enfim, evasão aí todas as ideias mirabolantes, né? Acabou que a escola virou um grande laboratório social, né? Nossos alunos e alunos passaram a ser pequenas cobaias, o que é inaceitável, né? A gente não pode brincar com um ser humano, principalmente um ser humano criança. É porque assim, Darcy, quando ele coloca esse posicionamento, a gente carrega muito a bandeira do científico. E o que é ciência?
Ciência é aquilo que você propõe uma aplicabilidade prática e dá um resultado, né? Ou contesta aquele resultado e busca-se outro que dê resultado. Isso é ciência. Então, quando você coloca que qualquer um pode dar aula, né? Se você segue para uma carreira e ali você não deu muito certo, aí eu vou aproveitar minhas horas de folga e vou dar umas aulas. Isso está errado, porque o professor ele tem que ser o cientista da educação, mas não o cientista da educação do ponto de vista ideológico. O cientista da educação do ponto de vista de aplicabilidade prática. Técnica. Você tem uma doença, nós vimos muito aí na pandemia, você tem uma doença, você tem um vírus e você cobra dos profissionais da área de saúde um resultado. Tem que resolver a saúde, né? Tem que sanar a doença. Então, quando nós vamos para a área da educação, o não aprender, quando a gente vai para uma alfabetização que não ocorre, de quem você vai cobrar esse resultado, né? Você não coloca na mesa todas as questões que estão sendo trazidas para a educação, menos a científica, né? O professor é aquele profissional que deveria dar conta de fazer o aluno aprender, e isso não está acontecendo. Então, é esse momento que, através de um projeto que discute a aprendizagem e o não aprender, traz para que a gente investigue o porquê do não aprender. Esses profissionais também estão precisando de ajuda, porque eles foram colocados numa sala de aula sem uma formação, né, com uma formação sucateada ideologicamente já há 30 anos, e isso prejudicou a formação deles. Ou seja, eles agora estão dentro de uma demanda social, tendo que dar conta de um resultado, tendo que sanar a não aprendizagem, e não conseguem, mas não conseguem porque eles também não foram formados para isso. Sabe o que acontece, Daci? A educação é algo extremamente sério. Sério. A cada 4 anos nós ouvimos muito todos os candidatos de maneira leviana falar: a educação é isso, a educação é aquilo. A educação nunca foi prioridade no Brasil. E educação é uma das poucas áreas que não pode brincar de ser educador. Né? Não dá para você ser um professor como plano B. Ou seja, eu fracassei na minha profissão que eu gostaria de ser, por exemplo, um médico. Bom, não sou um bom médico, não sou um bom advogado, agora eu vou ser professor. Professor não pode ser plano B. Né? A pessoa que vai para a carreira docente, ela tem que ir por amor, por vocação. Nós estamos lidando com crianças. Né? Esse é o futuro da nossa sociedade. Então, nós deveríamos ter uma linha de corte dentro da educação, como nós temos com a medicina. Exatamente. Né? Por exemplo, o Japão é o que é enquanto sociedade, porque nós temos os melhores professores como educadores. Por isso que o Japão é o que é. Né? Não adianta a gente investir na educação da universidade. A educação que nós temos que investir é aquela primária, é aquela ali, né? Aquela da primeira infância. Né? Ali é onde nós temos que ter os melhores profissionais. Então, gente, educação é coisa séria, e educação não é para amador. Né? Tem que vir para a educação aquela pessoa que tem vocação, que tem a paixão pela carreira docente, né? E aí sim nós vamos efetivamente ter uma mudança enquanto sociedade, enquanto país. Fora isso, é tudo demagogia, é tudo... Essa problemática, ela já tomou uma dimensão tão estrutural, tão cancerígena, que ela não está só na educação. Então, ou seja, não adianta você falar que só os professores ou só a educação vai resolver o problema, não vai. Então, o que a gente discute através desse projeto Cuida de Mim? A gente discute uma intervenção multiprofissional, ou seja, de multiáreas, porque se a gente pensa o ser humano, ele é cultura, ele é educação, ele é saúde, ele é sociável. Então, a gente tem que pensar numa intervenção que abrange também essas áreas. Numa área social, numa área de saúde, numa área de educação, numa área de cultura, de uma maneira instantânea, né? Em todas ao mesmo tempo, porque a gente não pode pensar, vamos só levar uma proposta de educação e resolver o problema da educação sem olhar para as outras áreas. Não tem como, porque como você colocou, não tem como pensar o educador sem pensar ele culturalmente, não tem como pensar a criança sem pensar ela socialmente. Então, quando a gente coloca uma proposta política hoje, de intervenção de uma problemática que ela está, a gente não pode pensar uma proposta de intervenção na educação isolada. A gente não pode pensar uma proposta de intervenção na saúde de forma isolada. A gente observa muito isso nas propostas de vários candidatos.
A minha proposta para a educação é X, a minha proposta para a saúde é Y, a minha proposta é Z. Então, não dá para se pensar, hoje, o ser humano, ele é complexo. Então, não dá para se pensar propostas isoladamente se o ser humano é integrado. Então, o objetivo é pensar propostas que integrem essas áreas e intervenham de uma maneira quase que sistemática em todas ao mesmo tempo. Eu não posso falar que a educação é mais importante que a saúde ou que a cultura. Todas são importantes igualmente. Então, todas precisam ser olhadas ao mesmo tempo e daí um projeto realmente multiprofissional. Eu acho que nós vamos encerrar esse bloco e daqui a pouquinho a gente volta com a professora Raquel, candidata a deputada federal, e o professor Fraga, candidato a deputado estadual. Vamos dar só um tempinho, voltamos falando de educação, de cultura e das mudanças que o Brasil precisa urgentemente. Daqui a pouco a gente retorna. Obrigada.